Bom, pessoal, deixa eu só recomeçar para ficar mais fácil de entender na gravação. Nós estamos começando nossa aula de hoje, dia 24 de setembro de 2020. E na nossa aula de hoje a gente vai começar a ver a primeira peça processual desse laboratório de peças processuais. E como nós combinamos, vai ser a ação declaratória de inexigibilidade de obrigação tributária ou simplesmente a ação declaratória de inexigibilidade tributária, certo? Como eu estava comentando anteriormente, para a gente falar em ação declaratória, a gente tem que entender primeiro a natureza dela, a motivação dela existir para o direito. E é justamente nos artigos 19 e 20 do Código de Processo Civil que nós vamos entender a possibilidade da interposição das ações declaratórias. O artigo 19 ele vai dizer o seguinte: o interesse do autor pode limitar-se à declaração. Não necessariamente precisa ser uma ação constitutiva de uma nova realidade jurídica, mas tão somente uma ação que reconheça uma relação de fato ou de direito entre as partes envolvidas. Então, sem problema nenhum, pode ser uma ação declaratória, e essa declaratória pode ser da existência ou da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Então, presta atenção nisso. A ação declaratória de existência, uma ação positiva. A ação declaratória da inexistência, uma ação negativa. Aí você pergunta, professor, então provavelmente tudo em matéria tributária é negativa. Não. Então o que não for negativo é do fisco. Também não. Eu, como contribuinte, eu posso entrar com a ação declaratória de existência de obrigação tributária. Aí você vai perguntar, qual é o sentido do cara querer pagar? Total. Nós aprendemos aqui em matéria tributária que as penalidades são altíssimas. Não são altas, não, são altíssimas. Começa na brincadeira de 50%. Tem multas tributárias, especificamente no ICMS, que chegam a 500%. 300%, 200%, 100%, 75%. Então, são multas altas. O Estado deixou de me fazer a cobrança, eu tenho a obrigação de pagar, eu quero declarar a existência daquela obrigação para poder formalizar tudo bonitinho e fazer o pagamento. Sem problema algum. É possível você entrar com a ação declaratória para você reconhecer uma posição, uma condição de dívida. Tá certo? Não é muito comum, é verdade, mas é possível. Em segundo lugar, da autenticidade ou da falsidade de documento. Inciso segundo, a ação declaratória, ela também possibilita que um documento, ou seja, algo que declara alguma coisa, algo que declara uma situação de fato ou de direito, esse documento pode ser falso ou pode ser autêntico. E eu posso vislumbrar isso através da chamada ação declaratória. Então, ou eu declaro alguma coisa, a existência e inexistência, ou do modo de ser de uma relação jurídica, ou eu declaro que um documento que também declara algo, esse documento é autêntico ou não. Carece de amparo fático, amparo da realidade. Tá? E aí é possível fazer conforme estamos vendo aqui no inciso segundo do artigo 19 do Código de Processo Civil. Mas nós também vamos ter o artigo 20 do Código Civil. O que é que estabelece o artigo 20 do Código de Processo Civil? Perdão, Código de Processo Civil. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Cada parte escolher. É disponível para a parte. Então, ela escolhe se ela vai estabelecer uma relação meramente declaratória, não vai discutir o mérito da questão, não vai tentar
amparar ou desfazer a lesão de direito que ela sofreu, ou ela pode escolher por esse caminho, sem problema algum. Observando esses aspectos, a gente vai observar que existem duas ações declaratórias em matéria tributária, como eu já tinha conversado com vocês antes. A primeira seria a ação declaratória positiva, né, onde eu estou reconhecendo ali uma situação de dívida, a gente vai deixar para ver ela depois. E a gente também tem uma ação declaratória negativa ou de inexistência de obrigação ou relação jurídica tributária, não é? Ou simplesmente inexigibilidade tributária. Né? A ideia, então, é que as partes elas possam declarar a matéria tributária, especificamente o contribuinte ele possa declarar a matéria tributária, algo que já aconteceu, mas a gente precisa lembrar daquela estrutura, não é? Hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária. Eu estou discutindo aqui a obrigação tributária com base no que aconteceu antes. Hipótese de incidência e fato gerador. A previsão legal é essa aqui, ó. Eu estou querendo discutir. O fato é esse aqui que eu estou querendo discutir. Então, veja. Quando eu falo na ação declaratória de inexistência de obrigação tributária, ela, obviamente, está trabalhando na ideia de que eu não quero que a obrigação tributária venha existir. Se não existe obrigação tributária, não vai existir lançamento, não vai existir crédito tributário. Então, eu estou com a postura, um comportamento preventivo. Estou trabalhando para tentar desconstituir a obrigação de alguma coisa. Certo? Então, esses conceitos são importantes, a gente fazer essa revisitação dos dois artigos que nós acabamos de ver aqui do Código de Processo Civil 19 do 20, e a eficácia da sentença declaratória em matéria tributária é justamente a ideia de dispensar qualquer postura positiva que possa ser adotada contra o contribuinte. Tá? Então, especificamente, a ideia dos critérios que vão ser utilizados pela Fazenda, e aí eu estou procurando especificamente me antecipar. Então, importante você ter essa observação. Anotem aí o seguinte. Ação declaratória de inexigibilidade tributária. Ação declaratória de inexigibilidade tributária é necessariamente anterior ao lançamento tributário. É necessariamente anterior ao lançamento tributário. Grifa aí esse pedaço, anterior ao lançamento tributário. Como eu tinha dito a vocês, é o contribuinte ele se manifestando antes do Estado. Porque vamos lembrar lá a estrutura lógica da regra matriz de incidência. Hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária e lançamento do crédito tributário. Quando estudamos direito tributário, eu me lembro que falei para vocês que o lançamento constitui o crédito tributário, tornando-o supostamente, presumidamente, líquido, certo e exigível. Líquido, certo e exigível. Transformando-o em um título executivo extrajudicial. A Fazenda Pública, quando ela quer cobrar o crédito tributário, ela não entra na justiça para constituir, ele já está constituído. Além do mais, a Fazenda Pública goza da questão da fé de ofício. São agentes administrativos, agentes do Estado, presunção de veracidade. Se o contrato assinado por duas testemunhas, com duas testemunhas, melhor dizendo, ele já transforma aquele contrato num título executivo, quanto mais um documento que é feito pela administração pública, pela repartição pública.
Estão compreendendo? Então, dentro dessa estrutura, dentro dessa realidade, dentro dessa forma de agir e de pensar, eu tenho que sempre partir daquela ideia. Hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento do crédito tributário. Não houve ainda lançamento. Não houve lançamento. A dívida ainda não foi constituída, o crédito não foi constituído, o crédito tributário não foi constituído. O que é que eu quero fazer? Impedir que ele seja constituído. Que após constituído, eu posso ser executado. É importante demonstrar isso. E nós aprendemos aqui em tributário, eu me lembro que falei a vocês, o seguinte, olha, existem as condições de suspensão da exigibilidade em matéria tributária do crédito tributário. Elas suspendem, na verdade, não é a exigibilidade, é a eficácia do crédito. De maneira que, se a fazenda tem um crédito tributário e eu não consigo nenhuma das condições de suspensão dessa exigibilidade, ele pode entrar com a execução. Se eu entrar com a ação, eu consegui a litispendência e ele não pode entrar com a execução contra mim, a gente viu aqui que não. Porque ele tem um título executivo na mão. Mesmo que eu esteja discutindo o título, mesmo que eu esteja aqui com a ação declaratória de inexigibilidade tributária, o título é válido até prova contrário. Eu só consigo criar um obstáculo para ele entrar com o processo de execução se eu conseguir uma liminar, se eu conseguir uma tutela antecipada, um provimento cautelar. Então, é outra coisa importante. Estou na prova do OAB, segunda fase, tributária. Caiu lá para mim uma ação declaratória de inexigibilidade tributária, inexigibilidade da obrigação tributária. Qual o pedido que eu não posso me esquecer de jeito nenhum? Qual o pedido que eu não posso me esquecer? Pedir uma tutela antecipada, pedir uma liminar. Que enquanto aquela questão ali está sendo debatida, está sendo discutida judicialmente, a fazenda não possa executar. E não é qualquer execução, não posso ingressar com uma execução fiscal dos créditos tratados aqui nesta ação. Primordial esse pedido. Se eu não fizer isso, vai pegar muito mal. Você não vai perder só a pontuação de um pedido, não. Você pode perder muito mais do que isso. O avaliador pode tirar ponto de outro lugar, mas claramente ele vai observar o seguinte, olha, ele não entende qual é a estrutura de uma ação declaratória de inexigibilidade da obrigação tributária. Ele não entendeu. E ele não entende também a parte material do direito. Porque quando a gente fala no crédito tributário, as condições de suspensão de exigibilidade são taxativas. Entrar com uma ação não impede que o Estado possa exigir o crédito tributário. Jurisprudência dominante das cortes. STJ, STF. E entendimento pacífico da doutrina. Por quê? Porque eu tenho um título executivo, eu posso ir com a execução fiscal logo, de pronto, de frente. De maneira que a ação declaratória, então, precisa ter esse pedido. Precisa ter essa provocação no sentido de tentar impedir a possibilidade de uma execução. Então, você está impedindo o lançamento e, consequentemente, impedindo a execução. Eu não peço nem só impedir a execução, eu peço o seguinte, que não constitua-se o lançamento do crédito tributário enquanto ele aqui estiver sendo debatido. Porque não chega nem a existir lançamento nem crédito, e, por consequência, não vai existir execução. Aí eu coloco depois,
Caso Vossa Excelência entenda que é possível realizar o lançamento do crédito tributário, então que o mesmo não possa sofrer uma execução fiscal. Não possa ser alvo de uma execução fiscal. Eu tento matar logo na raiz. Eu não deixo a plantinha nascer, não. A plantinha do mal nascer, não. Matar logo na raiz. Não deixo nem a semente ser plantada. Agora, que não seja providenciado o lançamento enquanto aqui está havendo essa discussão judicial. Um terreno judicial. Tá certo? Agora, o juiz pode dizer, não, mas isso é pesado. Porque existe o prazo prescricional para a fazenda fazer o lançamento. Se ficar para depois, o prazo prescricional é suspenso, excelência. Você não está discutindo aqui na justiça? O prazo prescricional é suspenso. Mas os fatos vão se tornando muito longínquos, vai demorar muito tempo, pode dificultar o processo de apuração da fazenda. Não deixa ela constituir. Você está pedindo demais. Aí você faz o segundo pedido contraposto. Caso esse juízo não entenda da impossibilidade de efetivação do lançamento, que seja fixada a tutela antecipada no sentido de impedir qualquer exigência fiscal. Eu faria esses dois pedidos dentro da tutela antecipada. Eu trabalharia essas duas razões dentro da tutela antecipada. Por quê? Primeiro, eu estou mostrando que eu sei quais são as consequências. Eu sei exatamente porque eu estou entrando com aquela ação. Em segundo lugar, eu estou protegendo devidamente, estou blindando aquele que me contratou para ser seu advogado. Tá? Então, na tutela antecipada, eu obrigatoriamente faria essas duas considerações. Então, olha aí, como direito tributário, quando a gente fala nas peças processuais, não é tão difícil para você saber qual é a peça. Quando a gente está falando aqui de uma ação declaratória de inexigibilidade da obrigação tributária, ela só cabe se não houve ainda lançamento. Ela só cabe se ainda não houve constituição do crédito tributário. Ela é antes da confirmação da regra matriz de incidência. Tem hipótese, tem fato gerador, tem obrigação, mas ainda não teve nem lançamento nem crédito tributário. Eu estou tentando impedir que venha esse lançamento, esse crédito tributário. Certo? Aí, obviamente, eu vou fechar, focar em cima da previsão legal ou em cima dos fatos. Vou ficar em cima dessas duas condições, que é o que faz surgir a obrigação tributária. Certo? Professor, eu poderia ingressar aqui com mandado de segurança? Sim. Sim. Mas por que eu vou entrar com ação declaratória? Bom, às vezes passou o prazo de interposição do mandado de segurança. Mas ainda não houve lançamento. Eu posso entrar com essa ação. Ou então, muito comum também acontecer, na prova do AB, o camarada colocar o seguinte: adota medida processual cabível que não seja o mandado de segurança. Porque o mandado de segurança serve para quase tudo em matéria tributária. Aí ele não, o cara decorou lá como é que faz o mandado de segurança. Me interessa não, eu quero saber se ele sabe a peça correta. Se ele sabe esse raciocínio que eu comecei a apresentar aqui a vocês. Aí se ele colocar isso na prova, você, opa. Primeira coisa, eliminação. Primeira peça que eu aprendi lá no laboratório de práticas tributárias. Ação declaratória de inexigibilidade de obrigação tributária. Tem lançamento? Tem não. Opa, já tem um requisito aqui para ela. Tem execução? Tem não. Opa. Claro, se não tem lançamento, não pode ter execução. Não tem crédito ainda. Não está constituído. Então, aí eu já começo a avaliar
a motivação da peça processual. E focar também, presta atenção, na hipótese de incidência na previsão legal dos fatos. Eu posso discutir a obrigação? Sim. Entre aspas. Por quê? Eu estou tentando afastar a obrigação. Estou tentando afastar a obrigação, eu não estou discutindo ela. Eu estou discutindo o que gera essa obrigação. Ah, professor, mas eu quero discutir a obrigação por entender que uma previsão legal ela é abusiva, ela é ilegal. Então você está discutindo a hipótese de incidência, não a obrigação. Você matou a hipótese de incidência, não alcança o fato, não gera obrigação. Certo? Então, tomar sempre cuidado com isso. Essa construção, repito a vocês, mostrei lá aquele resumo para vocês, trouxe para vocês na aula passada aquele resumo do curso que é considerado um dos melhores cursos, se não o melhor curso preparatório para concursos públicos, tá certo? Fez lá uma apostilazinha para a segunda fase da OAB. Eu trouxe essa apostila para vocês e observem que o peso que eu dei em sala de aula é o mesmo peso que eles dão. Você tem que ficar craque em princípio, craque em fontes, é a maior parte da apostila, quase a metade dela. São 2 assuntos. Princípio, fonte, depois você precisa entender hipótese de incidência, fato gerador, obrigação, lançamento, crédito. Se tiver isso na cabeça, meu querido, minha querida, meio caminho da sua vida já foi percorrido. Meio caminho da sua vida já foi andado. Certo? Alguma dúvida? Só alguma dúvida? Tranquilo. Tem algo que vocês queiram que eu explique, que eu fale, ou vocês querem falar alguma coisa? Querem trazer alguma experiência? Beleza. Então vamos para frente. Especificamente, quando a gente vai para a matéria tributária, né, da ação declaratória, a gente vai usar não só o artigo 19 ou 20, mas a gente vai usar também outros artigos do Código de Processo Civil. Então, me dê um tempinho aqui para pegar esses artigos, para a gente começar a discuti-los. Agora, rapaz, abre a página. Bom, especificamente, quando a gente vai lá para o Código de Processo Civil, na natureza dessas obrigações declaratórias, melhor dizendo, desse processo de natureza declaratória, a gente primeiro foca lá, como eu tinha conversado com vocês, nos artigos 19 e 20, logo ali na introdução ao código. Mas a gente precisa observar especificamente o procedimento que é o procedimento normal e geral de uma ação de natureza declaratória. Né? E aí, especificamente, a gente pode observar que essa ação declaratória, obviamente, ela vai fechar com a formalização de uma sentença. Né? E aí, especificamente, é importante a gente observar a estrutura dessa sentença com base no artigo 485
do Código de Processo Civil. Tá? Então, o artigo 485 fala da sentença e da coisa julgada e vai dizer que o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial, o processo ficar parado por mais de um ano, não promover os atos e diligências que lhe incumbir, verificar a ausência de pressupostos, reconhecer a existência de perempção. Então, todos esses problemas processuais, esses incidentes ou acidentes processuais que podem acontecer no transcorrer do caminho. Mas ele vem aqui no parágrafo terceiro e diz: o juiz reconhecerá de ofício matérias constantes no inciso 4º, 5º, 6º e 10º a qualquer tempo. Ou seja, verificar a ausência dos pressupostos, reconhecer a existência de perempção, de pendência em coisa julgada, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual e, nos demais casos prescritos nesse código que estabeleçam a necessidade dele se manifestar e aí, sem julgamento do mérito, extinguir a sentença. Não é? Obviamente que o pronunciamento sem decisão de mérito não impede que a pessoa possa promover uma nova ação, desde que não se caracterize a perempção que está aqui estabelecida no parágrafo terceiro. Tá certo? Especificamente, quando a gente fala dos elementos da sentença, eu quero que vocês depois façam uma revisão aqui a partir do artigo 489 do Código de Processo Civil, mas para entender o que é que você também, com esse 489, para que você possa entender o que é que você vai pedir ao juiz, o que é que pode ser alvo daquela ação declaratória dentro da natureza processual. Você também precisa fazer uma revisão dos elementos da tutela antecipada. Eu falei aqui da parte mais fática, da parte mais prática, né? Mas você também precisa fazer uma revisão de como é que se constitui tutela antecipada, como é que se constitui um tratamento liminar no direito, as modalidades de tutela antecipada. É importante que você faça essa revisão dentro do Código de Processo Civil. Tá? Se você pede uma liminar, um procedimento liminar, ou mesmo dentro da tutela antecipada, dois elementos são essenciais. Quais são esses dois elementos essenciais? Primeiro, a chamada fumaça do bom direito, o fumus boni iuris. O que quer dizer isso? Você tem a materialidade daquilo que você está afirmando. Volta ao que a gente discutiu na aula da semana passada. O que é importante é convencer o juiz? O fato. O fato é uma das coisas mais importantes dentro da redação da peça processual. Porque, em tese, o juiz conhece o direito. Em tese, o juiz sabe o direito. Porque ele não conhece de maneira nenhuma, nem deve conhecer o fato. Até porque, se ele teve muita noção, muita participação no fato, é possível até falar da sua dificuldade em ser imparcial. Uma coisa que ele vivenciou, que ele experimentou, é estranho ele estar ali como julgador daquela questão. Não estou dizendo que é impossível, mas é estranho. Então, em tese, eu tenho que apresentar os fatos. Em matéria tributária, tudo carece de documento. Não existe produção de prova testemunhal em matéria tributária. Rarissimamente você vai ter a produção de prova pericial. A não ser que se desconfie de um determinado documento. Que se desconfie de uma determinada tipificação. Por exemplo, o fisco vem e me autua fiscalmente dizendo que eu classifiquei no IPI como aquilo ali sendo de uma matéria-prima, por exemplo, isso aqui. Eu vou dizer que a utilização ou confecção de produtos industrializados com base em um determinado material qualquer, tá certo? Vou dizer, o material A custa 15%.
Mas se eu usar o material B, custa 5%. Aí quando eu vou fazer meu lançamento, eu digo que isso aqui é feito do material B, que o IPI é 5%. E pago, recolho o IPI em cima de 5%. A Fazenda vai lá fazer a fiscalização, o fisco federal vai lá fazer a fiscalização e diz, não, você errou, você tentou me ludibriar, o fato é diferente. Não foi o produto B que você usou. Na confecção disso aqui, você usou o produto A. E aí a alíquota seria 15%. Eu quero a diferença, que são os 10% a mais, em cima de cada canequinha dessa que você produziu, e eu vou cobrar também a penalidade que você tentou me enrolar, você tentou me ludibriar. Aí está a discussão, é um material A ou um material B? O fisco afirma uma coisa, eu afirmo outra. Aí, nesse caso específico, pode ser chamada uma perícia. Mas é último caso. É uma situação fora do normal. Não é uma situação comum. Não é uma situação usual. Tá certo? Então, você quase não tem uma, digamos assim, dilação probatória dentro da realidade processual tributária. É tudo documental. Confesso a vocês que esse foi um dos motivos de eu ter escolhido a matéria tributária, de ter escolhido a prática tributária. Eu não tenho audiência. Não tem produção de prova. Não tem, vamos pegar o depoimento do autor, vamos pegar o depoimento do réu. Não tem isso, é documento. Documentação. Então, tem um lado frio, é verdade, no direito tributário. Você não precisa tanto lidar com pessoas. Se você quer algo mais acalorado, aí procure o direito de família, procure o direito penal, aí é mais acalorado mesmo. Você vai ver aquelas discussões entre as partes. Né? Aqui não, é tudo no papel. É tudo documentalmente assinalado. Então, isso é importante para você perceber o seguinte: na hora da formalização da minha peça processual, isso não cabe só para essa peça que a gente está vendo agora, não. Para todas. Tem que ter uma excelente narrativa. E não é só o cuidado de narrar os fatos, não. É narrar os fatos com documentos. Isso aconteceu assim, 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 assado. Está o documento que prova. Depois isso aconteceu assim, assim, assado. Está aqui o documento que prova. Sempre amarrar com documento. Sempre. Bote na sua cabecinha o seguinte: você está pedindo alguma coisa ao juiz? Você está pedindo uma liminar? Você está pedindo uma tutela antecipada? Você quer que ele torne inexigível uma obrigação tributária? Se coloque na condição do juiz. Escreva a peça. Não é para mostrar que você sabe escrever bem, não. Escreva. Se eu não fosse o advogado, eu fosse o juiz, o que é que eu queria ouvir? Para me sentir tranquilo de entregar aquilo que a pessoa está pedindo. Porque tem muita gente que inventa história, tem muita gente que falsifica documento, tem muita gente que não traz a chamada verossimilhança, fumaça do bom direito. Então, faça uma excelente narrativa de fato, comprovada sempre por documento. Na hora que você estiver escrevendo ali sua peça processual, vá narrando ali os fatos como eles aconteceram, mas vá casando com documentos que possam robustecer a sua narrativa, que possam confirmar a sua narrativa. Com os fatos feitos dessa forma, você já está com a fumaça do bom direito montada. O que é a fumaça do bom direito? Os fatos são esses, a lei é essa. Essa lei aqui não alcança esses fatos. Inexistência da obrigação tributária. A Fazenda está impondo essas
obrigações, mas não existe amparo legal. Então, antes que me venha cobrar, que venha fazer lançamento, que venha fazer qualquer coisa, já estou provando aqui que essa postura, esse comportamento é irregular. É ilegítimo. Aí você monta a fumaça do bom direito. Argumentos de fato e argumentos de direito. Hipótese de incidência e fato gerador que você está demonstrando ali para o juiz. Ou inexistência de fato gerador, melhor dizendo. Montou lá a fumaça do bom direito. Aí você vai para o perito in memoriam. Excelência, imagine o dano que vai gerar para o contribuinte se houver uma execução fiscal de uma coisa que ele nem deveria pagar. É fácil o perito in memoriam. Matéria tributária não é tão difícil. Imagina o sujeito inscrito na dívida ativa, excelência. No CADIM, no cadastro inadimplente. Imagina o sujeito privado de poder participar de licitações públicas. Sujeito privado de poder ter todas essas atuações que a inscrição em dívida ativa pode reconhecer para ele. E o que é pior, de algo que é manifestamente abusivo e ilegal. Massa do bom direito é onde você tem que trabalhar efetivamente. Perito in memoriam é fácil de estabelecer. É fácil de mostrar o dano. Não é difícil. Inclusão no CADIM. O sujeito está negativado, perder credibilidade no mercado, junto a instituições bancárias, junto à administração pública, participar de programas de incentivos fiscais que pressupõem que ele esteja com regularidade fiscal. Então, perito in memoriam você consegue estabelecer de uma maneira mais fácil. Tá certo? Alguma dúvida? Vamos para frente. Né? É possível, tá certo, que professor, então essa tutela provisória seria de urgência, ou pode ser a tutela de urgência. Certo? Você vai ter que observar, via de regra sim, você vai ter que ver um caso concreto. Tem que ver os argumentos que você vai lançar com base no Código do Processo Civil. Tá? Mas, essencialmente, sim. Bom, dadas essas observações prévias, então, trazer aquele cuidado. Né? Sempre que eu fizer uma petição, isso é um erro comum, não faço. Sempre que eu fizer a petição, lá no endereçamento, como é que eu faço? Primeiro, começo lá com o nome do autor. Se for a petição inicial, óbvio. Começo lá com o nome do autor, faço lá a qualificação do autor, digo quem é o advogado do autor. Né? Depois, eu venho dizendo, vem contra fulano de tal, especifico lá quem é aquele fulano de tal, propor, ou então posso colocar assim, eu normalmente faço dessa forma, eu coloco o autor, vem, através de seus representantes legais, propor, bota lá o nome da ação, com base nos artigos tais do Código de Processo Civil e dos artigos especificamente da legislação que você vai utilizar. Né? Mas, basicamente, você sempre tem que citar o artigo. Tá? Então, aqui, inicialmente, você vai fazer essa fundamentação com base nos artigos 19 e 20, que autorizam a interposição de uma ação declaratória. Tá? Você pode colocar outros artigos também, mas essencialmente os artigos 19 e 20. Tá? E aí você bota contra o autor, no caso específico, ou a Fazenda Nacional, tá? A União através da Fazenda Nacional, ou o Estado de Pernambuco através da Secretaria da Fazenda, ou o município do Recife através da Secretaria da Fazenda Municipal, e daí por diante. Tá? Endereçamento da petição sempre das varas da Fazenda Pública. Você está discutindo aqui crédito de natureza pública, crédito tributário.
Então, sempre para as varas da Fazenda Pública. Não havendo vara da Fazenda Pública, como é o caso específico da Justiça Federal, aí você distribui para alguma vara federal. Então, você tem que observar também como é a constituição dos tribunais para que você possa vir fazer esse pedido, dependendo da comarca onde o pedido vai ser feito, certo? Dos critérios de competência. Bom, até aqui alguma dúvida? Então, vamos fazer o seguinte, aquele intervalozinho de 5 minutos. Na volta desse intervalo de 5 minutos, aí a gente vai começar a parte prática do laboratório. Vou passar para vocês uma atividade onde vocês devem fazer uma ação declaratória de inexigibilidade tributária, de obrigação tributária. Tá certo? 5 minutinhos a gente volta. Vamos lá para o intervalo.